Olá, sou Flávio Morgado, estou aqui hoje para falar sobre esse curso de introdução ao Visual Basic com ênfase na criação de algoritmos, para falar sobre como se faz a validação do CPF. O arquivo 2 módulos cpf.ppt, disponibilizado no site do Instituto Infimed em http://infimed.coursify.me, contém os módulos citados nessa videoaula. É muito importante para mim que você se matricule nesse curso para que eu possa ter uma noção melhor de qual é a percepção dos usuários sobre os cursos postados. Então eu te espero lá. O método de validação do CPF é um método similar aos métodos de outros códigos, como o de validação do PIS, abordado na aula 1, e que usa o resto de divisão por 11. Mas nessa vez, a validação é dupla, porque é necessário gerar 2 dígitos de verificação que são posicionados à direita do CPF. Então, o CPF é um código de 11 dígitos, nos quais os 9 primeiros são usados para gerar os 2 últimos. O código emprega resto 11 para gerar o dígito 1. Dígito 1, então, é incorporado ao código e fazendo 10 números, que reutiliza o método resto 11 para gerar dígito 2. A validação é feita, então, comparando os 2 dígitos calculados com os dígitos recebidos pelo CPF que se deseja validar. Regra geral, o cálculo é esse. Tendo os 9 primeiros números do CPF numerados de 1 a 9 da esquerda para a direita, você multiplica por 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e a soma dessas multiplicações é utilizada para gerar o código D1. Acrescenta o código D1 aqui e faz a mesma operação, multiplicando agora de 11 a 2. E aí gera o código D2. O método é este. Multiplica os números pelos códigos, soma todos os produtos, obtém o resto desta soma quando é dividida por 11 e obtém D1 subtraindo 11 menos o resto do item C. Se D1 for igual a 10, D1 recebe 0. Concatena então D1 aos 9 primeiros números, formando N1 a N10, e remultiplica cada um deles por 11, 10, 9, 8 até 2. Soma todas as multiplicações e usa o mesmo método. Divide a soma por 11 e pega o resto. Subtrai 11 menos o resto e obtém D2. Se D2 for 10, D2 é 0. Com a sua experiência que já tem em nossos cursos e na validação do código do PIS, você pode perceber que para validar um CPF, você deve criar um módulo, que eu chamei aqui de base valida CPF, usar um laço forNext no passo 1 e a função mid para extrair cada caractere. Somar o caractere com o multiplicador correto, obter o dígito verificador. Aí concatena ao código gerado e usa outro laço forNext para gerar a segunda multiplicação. E então obtém os dígitos verificadores calculados. Novamente, você deve produzir um código, testar o algoritmo no sistema passo a passo, colocando um ponto de interrupção e pressionando a tecla F8. Recomendo o uso de variáveis declaradas para cálculos intermediários, para que você possa ter um controle maior sobre o processo de validação do CPF. E variar o CPF passado como argumento para CPF válidos e não válidos, para verificar se ele funciona em todos os casos. Vamos começar então na janela do Visual Basic. Vamos ver então como isso funciona no Visual Basic. Vou abrir aqui um módulo base valida CPF1, onde você pode ver que o procedimento valida CPF1 recebe como argumento a variável strCPF as string e retorna um booleano. Primeira coisa, após a declaração das variáveis, que são declaradas todas por seu tipo, eu sempre declaro strings primeiro, depois números de acordo com o seu tamanho, primeiro double, depois single, depois integer, finalmente booleanos. E então, uso a função left para remover os 9 primeiros dígitos do CPF, armazenando na variável strCPF puro, que é uma string. E faço um laço de 1 até 9 para pegar com a função mid cada um dos caracteres de strCPF, localizados na posição int i, pegando um único caractere. Quando int i igual a 1, o multiplicador é 10, int i igual a 2 é 9, int i igual a 3 é 8, e assim vai, até int i igual a 9 ser 2. Achei o multiplicador correto, transformo o número num inteiro com a
função cint. Isto não é realmente necessário, porque o Visual Basic irá converter o conteúdo de str em número num valor. E faço a multiplicação com o multiplicador correto, acumulando este valor na variável int_soma a cada passada do laço. Quando o laço termina, eu pego o resto de int_soma dividido por 11 usando o operador mod. Então calculo o primeiro dígito verificador fazendo 11 menos int_resto. Se o dígito for igual a 10, lhe é atribuído o valor 0. Logo em seguida, concateno ao strcpf puro o dígito 1 calculado. E 0 a variável int_soma, porque ela acumulou os valores para o cálculo do primeiro dígito. Isso é muito necessário e eu recomendo que, se você não tiver essa atenção, que você não reaproveite variáveis, declare uma variável int_soma para a int_soma do primeiro passo, int_soma 2 para do segundo passo, para que você não se perca. E faço um laço novamente de int1 igual a 1 até 10, porque agora strcpf puro tem 10 dígitos. Recolho cada um dos dígitos, acho o multiplicador correto, que agora varia de 11 até 2, faço a fórmula da multiplicação na variável int valor e acumulo em int_soma, que a princípio tem 0, e ela vai acumular cada uma das multiplicações. Quando o laço termina, faço novamente o resto de int_soma dividido por 11 com o operador mod, armazenando-o na variável int_resto, calculo o dígito verificador 2 em int_dígito, fazendo 11 menos int_resto. Se for igual a 10, atribuo 0. A validação é feita com a função write, que pega os dois últimos dígitos verificadores do CPF passado como argumento e compara com a concatenação de int_dígito 1 e 2. Se esta comparação estiver correta, valida CPF1, retorna true. Para testar seu CPF, faça uma pesquisa no Google com gerar CPF. Aparecerão vários sites. Vou pegar logo esse primeiro, For Devs, que é para desenvolvedores. Eles fazem um serviço muito interessante. E eu vou gerar um CPF aqui sem pontuação. Gero o CPF e ele me gera um CPF qualquer aqui, válido. Copio o CPF, volto no Visual Basic e digito interrogação, valida CPF1, abro parênteses, colo o CPF aqui. Para testar, então, vou colocar um ponto de interrogação na primeira linha do código e pressionar Enter. Então aqui eu tenho CPF com os dígitos verificadores 3, 7, passados para o argumento strcpf, e pressionando a tecla F8, eu retiro os dois dígitos verificadores, ficando com apenas os 9 dígitos numéricos. E agora, recolho cada um dos dígitos. O primeiro dígito é 6, que será multiplicado por 10, ele armazena em int_valor, que armazena em int_soma, depois o segundo dígito, que é 0, que é multiplicado por 9, e por aí vai. Vou colocar outro ponto de interrogação aqui, pressionar F5 para correr todo o laço, e aqui eu tenho a soma de todas as multiplicações, deu 206, do primeiro passo. Pressione F8 para dividir por 11, e o resto foi 8. Acho o int_dígito, que é 11 menos int_resto, que deu o dígito 3. Você pode ver que já é o dígito 3 correto aqui. Se fosse 10, tornaria 0, não é o caso. Concateno então em strcpf puro o dígito passado e refaço os passos agora de 1 até 10. Pego o primeiro dígito, multiplico por 11, reacumulo int_soma que tem 0, está aqui com 66. Depois eu pego o segundo dígito, multiplico por 10, está aqui o dígito 0. Vou botar outro ponto de interrupção aqui, pressionar F5 para correr o laço, calcular o resto, que é 4, diminuir 11 menos int_resto, que deu 7, último dígito verificador. Ele não é 10, então eu não passo por aqui. E faço a comparação. Write strcpf, vírgula 2, posso copiar aqui, colar aqui embaixo, e dá 37, que é igual a int_dígito 1 mais int_dígito 2, que é 37, e o resultado retornará true, indicando que o procedimento funciona corretamente. Uma vez que o algoritmo do CPF foi validado, você deve refiná-lo para tentar retirar as instruções, torná-lo mais enxuto,
menos linhas de códigos, mais eficiência. Isso pode ser feito de várias formas. Uma delas é usando a função choose, como foi feito para um método de validação do código do PIS, e a outra é tentar encontrar uma fórmula de recorrência para encontrar o multiplicador adequado. Voltando aqui ao método de cálculo do CPF no passo 1, você percebe que se você somar o multiplicador com a posição, dá sempre 11. 10 mais 1 dá 11, 9 mais 2 dá 11, 8 mais 3 dá 11, 7 mais 4 dá 11. Então, a nossa fórmula de recorrência para o passo 1 é 11 menos a posição do número, 11 menos int i. No passo 2, a soma dá sempre 12, 11 mais 1, 10 mais 2, 9 mais 3. Então, no passo 2, a fórmula de recorrência é 12 menos int i, que vai dar sempre 12 menos 1, 11, 12 menos 2, 10, 12 menos 3, 9, e por aí vai. Você pode ver isso em ação, abrindo o Visual Basic e pegando o módulo base valida CPF 2. Neste módulo, nós usamos aqui a função de recorrência para o multiplicador. Em vez de usar, então, uma cláusula if de 10 cláusulas if e else, ou uma instrução select case de 10 cláusulas para achar o multiplicador, com uma única linha de código e uma fórmula de recorrência, eu acho o multiplicador desejado. Então, posso achar o valor da multiplicação do número recuperado pelo laço na variável int_valor, multiplicando-o pelo multiplicador adequado, e utilizar a variável int_soma para acumular as multiplicações. Quando o laço termina, faço a mesma fórmula de resto 11, com 11 menos resto. E então, concateno o dígito 1 ao CPF puro e utilizo a segunda fórmula de recorrência no segundo laço e produzo o segundo dígito verificador. Faço novamente a verificação de se o dígito está correto na atribuição do valor retornado para a função. Se estiver correto, retorna true. Caso contrário, retorna false. Para testar, basta botar 2 aqui, pressionar Enter, deu valida CPF. Se eu trocar o dígito verificador para 8, dará falso. Botando novamente 7, dará correto. A função valida CPF2 é muito mais elegante, usa os laços com muito menos instruções e é o que se pode dizer uma boa ação para reduzir o tamanho do seu código. A próxima dica é o reduzir o número de variáveis e cálculos intermediários. Eu realmente não preciso armazenar o resto no int_valor. E, se você pensar bem, eu não preciso fazer 2 laços for next. Vamos voltar na tela do método de validação. Você vê que, uma vez que eu calculei D1, eu simplesmente pego D1 e multiplico por 2. O que significa que eu posso acumular as duas somas em um só laço, onde a soma 1 para o dígito 1 ela é dado pela fórmula de recorrência 11 menos int i, e no dígito 2 por 12 menos int i. Quando terminar, pego o dígito 1, calculo, multiplico por 2 e somo na segunda soma para calcular o dígito 2. Isto pode ser visto em ação no Visual Basic com o módulo base valida CPF 3. Vamos vê-lo em ação. Aqui está o módulo, vou aumentá-lo aqui, valida CPF 3. E você vê que ele usa um único laço. Ele pega um número a cada laço, declara duas variáveis, int_valor 1 e int_valor 2. Int_valor 1, ele usa a fórmula 11 menos int i, e int_valor 2, 12 menos int i, acumulando numa única passagem a mesma multiplicação, o que teoricamente reduz o chamado esforço computacional à metade. Isso não é importante para validar um CPF, mas você tiver milhões de CPFs para validar no banco de dados, fará uma diferença significativa na velocidade de validação. Então eu calculo o dígito 1, fazendo resto 11, e então concateno int dígito 1 vezes 2 a int soma 2, e calculo int soma 2, e valido novamente. Você pode ver que se eu colocar aqui strcpf3 e pressionar Enter, ele faz a mesma fórmula. Vamos vê-lo em ação aqui. Pressiono a barra de lateral para colocar um ponto de interrupção, pressiono Enter e agora vou calcular passo a passo. Calculei o primeiro valor com o número 6 vezes 10 para o primeiro código e 6 vezes 11 para o segundo. Depois os dois valores receberão 0 e 0.
o terceiro dígito é 7, e eu vou multiplicar por 8 aqui, vou receber 56 aqui e aqui 63, e acumulo, e por aí vai. Quando eu termino o laço, botando um ponto de interrupção aqui, pressionando F5, eu calculo o int dígito 1, que é 3, concateno int i dígito 1 vezes 2, a int soma 2, calculo int soma 2 e valido o CPF e retorno verdadeiro. E você pode ver, esta função foi a mais eficiente de todas as que apresentamos até o momento. Quero chamar sua atenção que todos os algoritmos de validação de códigos, como valida CPF, devem lembrar de validar o argumento recebido. Nesse caso, é necessário verificar se foram recebidos caracteres não numéricos, como ponto e traço, para separar os dígitos do código recebido. Então, retira-se esses caracteres do código e verifica se foram recebidos 11 dígitos numéricos. Se eles são dígitos numéricos, a função pode processar. Caso contrário, retorna falso, pois o CPF já é inválido por padrão. O módulo base valida CPF tem a função valida CPF, que usa a função replace do VBA para remover caracteres não numéricos de forma similar à utilizada pelo módulo base valida PIS. Vamos vê-lo em ação. Estou aqui no Visual Basic, vou clicar em base valida CPF, e você vê que ele já tem um número reduzido de variáveis, pois os cálculos intermediários foram removidos do laço. Sua primeira providência ao receber o CPF aqui, que pode vir como uma string, não um número, é usar a função replace para percorrer strCPF, pesquisar por pontos e substituir por uma string vazia. Quando essa linha de código acontece, strCPF agora não tem pontos. Depois uso o replace novamente para pesquisar por hífens e substituir por string vazia. E assim removo os caracteres inválidos que eu possa receber. Testo se o CPF é numérico, ou seja, tem apenas números, e se o comprimento é de 11 caracteres. E neste momento você vê que eu não preciso mais de strCPF puro, porque eu faço a fórmula acumulando de uma vez aqui. Fato que já tinha acontecido no módulo base valida CPF 3. Uso o mesmo método e retorno valida CPF. Para testar esta opção, vamos retornar ao site fordevs.com e vamos gerar um CPF com pontuação. Ele está gerando aqui. Eu vou pegar o CPF, copiar, vou retornar ao Visual Basic e agora vou abrir aspas e colar como aspas. Se eu não colar como aspas, ele não vai interpretar. Embora o hífen ele possa interpretar como uma diminuição de 850 menos 0,3. Mas isso vai dar um erro. Então boto entre aspas. Vou colocar um ponto de interrupção aqui no primeiro caso. E depois que eu limpei a janela de verificação, pressionar Enter. Então eu tenho um CPF que tem pontos entre os dígitos de milhar. Replace substitui, retirando, fica o hífen, replace substitui o hífen, e agora eu tenho um código que é apenas numérico. IsNumeric CPF, então eu posso testar aqui, é verdadeiro. E o comprimento de strCPF é 11. Então eu posso validar o código novamente, que agora acumula os valores todos dentro do laço em apenas 2 passadas. E novamente, quando o laço termina, eu calculo o dígito 1, que ele está me passando como 10, então o dígito 1 é 0. Você vê que o dígito verificador, o primeiro dígito verificador é 0. Acrescento esse dígito verificador vezes 2, a gente soma, que não acrescenta nada porque é 0. Calculo o int dígito 2, que é 3. E agora eu já posso validar que deu 0,3 e ele vai retornar verdadeiro. E assim eu tenho uma função que valida o CPF corretamente com um mínimo esforço computacional. Bem, isto era tudo que eu tinha para apresentar para vocês sobre o algoritmo de validação do CPF. E na próxima videoaula veremos como validar um CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, que tem um método de validação REST 11 um pouco diferente e também usa 2 dígitos verificadores. Até lá então!